e falando um pouquinho sobre uma das formas que a gente já tem como uma forma de integração da plataforma, e agora a gente consegue fazer, né, uma configuração desse tipo de serviço através de automações. Então, quero comentar um pouquinho aqui sobre o que a gente hoje já faz em relação a isso, o que significa esse serviço de callback, e vou dar um exemplo de uma configuração que eu fiz, e aí o Emerson vai mostrar o que ele fez lá na plataforma para poder integrar com esse serviço que eu montei. Callback é o me chame de volta, né? Eu te ligarei, te ligarei. E aí, né, nesse sentido, é como se a gente pudesse dizer para a plataforma YouMove, ao invés de eu ficar consultando ela toda hora para ver se tem alguma coisa nova para mim lá em relação a uma execução, uma tarefa que foi feita, eu peço para a plataforma, olha, quando chegar alguma coisa nova aí, me avisa, me chama nessa URL aqui, né? Eu coloco um endereço lá e a plataforma me chama, né? E aí, o que é o ponto? Eu poderia programar, né? Eu poderia abrir um editor de código aqui e programar um serviço, mas como a gente está falando de plataformas, né, no code, low code, eu montei uma integração utilizando um serviço, né, nesse caso aqui chamado Integromat, aonde eu configurei no Integromat um serviço de callback, né, que é essa bolinha vermelha aqui do webhook, que é o ícone que eu utilizo dentro dele para dizer, olha, eu quero que alguém me chame. Então, no Integromat eu tenho uma forma de fazer essa configuração, né, que é esse caso aqui, e a estrutura, né, que a gente tem para trabalhar nesses casos é toda vez que eu recebo uma chamada por esse serviço, né, vou mostrar um detalhezinho aqui de exemplo para vocês, né, esse aqui é o conteúdo, por exemplo, que o Automações ele manda para a gente, né, então ele manda lá uma indicação, ó, chegou um histórico, o identificador desse histórico é esse número aqui, e aí, com esse número eu consigo, através da minha chave de API, voltar no YouMove e pegar a informação que eu preciso, né? E a partir disso, campo aberto. Se eu quiser levar isso para outro sistema, se eu quiser transformar essa informação e levar para outros lugares e por aí vai. Para fins de exemplo, o que eu fiz aqui foi simplesmente fazer com que a informação que chegou para mim, eu estou jogando ela para dentro de uma planilha, né, do Google online. Então, ele vai adicionar uma linha nessa planilha com essa informação que chega, né? E o ponto é que eu digo para o Emerson agora o seguinte, Emerson, eu preciso configurar um serviço aqui que ele vai chamar aqui o Integromat, mas eu só quero que aconteça essa chamada quando a pessoa fizer uma avaliação e preencher um comentário. Então, quando a pessoa fizer lá uma avaliação que tem de serviço, que a gente tem lá uma atividade para isso, se ela preencher um comentário, eu quero receber um alerta aqui nesse nosso serviço. Então, esse é um pouco da estrutura que a gente, né, moldou aqui para se fazer, né? Então, ela pode dar início para uma série de questões, né? Então, eu vou pedir para o Emerson mostrar lá o que ele tem que fazer no lado dele. O que eu fiz aqui foi pegar um URL que o Integromat me disponibiliza e eu repassei ela para o Emerson para que ele possa fazer a configuração do serviço lá do outro lado. Então, importante dizer que nesse processo que eu fiz aqui de integração, eu não escrevi nenhuma linha de código, eu só peguei a configuração do que está vindo daquele serviço e fui conectando coisas aqui, né, e poderia estar fazendo integração com outros sistemas também. Mas um caso aqui do Integromat é um desses exemplos de plataforma que a gente considera, né, com esse conceito aí do no code, low code. É isso aí, isso aí. Não, e é bem isso, né? A gente vem focando muito a questão do no-code, que na verdade, então nós temos um conceito mais que a gente chamaria de PaaS, né? Platform as a Service, que na verdade é um iPaaS, né? Que é Integration Platform as a Service, no caso. Integration Platform, por exemplo. Então, a plataforma de integração que estamos usando aqui, no caso aqui, o Integromat, mas tem outras ferramentas do mercado que podem olhar, tem SAP, outras tantas que podem ser trabalhadas, para que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho que o Daniel mostrou aqui.
E a gente, na prática, aqui, se puder olhar mostrar minha tela, que eu posso mostrar como é que configura aqui, como é que faz a mágica acontecer. E isso é uma coisa sem, de fato, uma linha de código. A gente está só configurando aqui, e aí, a partir daí, dá para... chegou um histórico, né? Bom, quero, a partir desse histórico, pegar a informação e integrar com o meu RP, com o meu outro sistema que eu tenho, ou quero consolidar, fazer um relatório, fazer qualquer coisa. Então, são formas de a gente poder, de certa forma, deixar mais fluida a operação, sem ter que ter batendo da hora pedindo o que tem novo e deixar a coisa mais fluida, né? Então, aqui dentro da atividade, nessa atividade que o Daniel comentou, avaliação do atendimento, na parte aqui da automação, então, o que foi configurado aqui? Temos aqui uma configuração, uma automação, que é exatamente o que o Daniel disse, ó, visa comentários, avaliação do atendimento. Então, se nós editarmos aqui essa automação, o que foi feito aqui? Temos aqui um evento aqui de callback, não sei se eu sigo no callback, eu envio um callback, como está aqui, e aí tem aqui qual que é o URL que é chamada. Então, sempre que essa atividade for executada, vai chamar essa URL passando o conteúdo que o Daniel mostrou lá no exemplo. Só que a gente colocou uma condição. A condição aqui, nesse caso, a condição aqui, o comentário não pode ser nulo. O comentário não é nulo. Se o comentário for nulo, ele não vai enviar, porque daí eu não vou poder integrar uma coisa que não existe, não tem um valor. Porque, daí não... né, o que foi a lógica que eu pensei? Se a pessoa só fizer a avaliação da nota, a gente tem um dashboard para aquilo. Mas se ela preencher um comentário, daí eu quero poder olhar em detalhe o que de repente tem lá para a gente agir, né, por exemplo. Isso, exatamente. Então, é forma da gente poder configurar aqui a condição e não ficar enviando, talvez, coisas que não tem necessidade. A condição ajuda nesse sentido. E também, claro, dá para colocar também a questão da autenticação, nesse caso que não tem autenticação, mas se quiser, tá, como a gente falou no passado, dá para autenticar, botando autenticação básica, usando JWT. Então, a gente tem formas de poder autenticar, porque esse endpoint tem algum protocolo de validação de entrada de informação. Então, eu vou passar aqui alguma informação e lá vai validar para verificar se está ok ou não. Nesse caso que não foi feita, só para exemplificar, está sem autenticação, mas poderia ser criado lá no serviço uma camada adicional de autenticação para garantir que ninguém vai sair batendo e vai dar problema. Mas nesse caso aqui, então, configurado dessa forma que esse webhook aqui que o Daniel mostrou, se a gente agora for aqui no mobile aqui, tá, e executar uma atividade, então eu criei aqui uma atividade que na YouMove em Porto Alegre aqui, criei aqui tem aqui a satisfação, aqui a avaliação do atendimento. Então, se eu colocar aqui uma avaliação aqui regular, por exemplo, e botar um comentário, por exemplo, sei lá, atendimento, ok, não foi nem bom, foi ok, vamos colocar dessa forma. Aí eu venho aqui, salvo, né, finalizo, e vou até fazer 2 para a gente simplificar aqui, para facilitar, para a gente ver a diferença aqui, tá? E aí venho aqui, vou fazer outra avaliação aqui, colocando aqui que foi, sei lá, atendimento ótimo, tá? Então, são duas avaliações, uma foi regular e a outra foi ótimo, por exemplo, só para a gente brincar aqui. Aí, o que eu fiz? Para a gente poder até validar bem aqui e mostrar na prática como funciona. Aqui dentro aqui do Center, no painel de gestão também, existe aqui, na verdade, uma coisa nova que foi feita também, aproveitar até essa oportunidade para mostrar para vocês, que a gente pode aqui visualizar aqui o ID da execução, que é uma coisa que não tinha dentro do painel de gestão. Então, o que eu fiz aqui dentro desse dashboard aqui, tá? Eu criei aqui uma tabela da avaliação, olhando aqui a avaliação de atendimento, e aqui tem aqui uns campos que não tinha. Por exemplo, eu tenho aqui a pessoa que fez a avaliação que foi feita, né? Que daí é a avaliação em comentário que a gente fez, que a gente executou. O ID de execução é um campo novo que não tinha aqui, é o ID único que o sistema gera para saber qual que foi a execução feita. E esse ID que é passado lá para callback, lá para o webhook, para ele poder fazer a busca do histórico. E essa informação agora está no painel de gestão aqui. Então, se eu vier aqui agora e visualizar aqui esse dashboard aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui o que foi feito. Então, aqui, ó, tem aqui um regular e um ótimo. Atendimento ótimo, atendimento ok. Tá? E aqui tem os IDs, o ID de execução. Então, se eu pegar esse ID aqui, esse 2 aqui, esse com final 45 e final 84, é o que deve ser enviado lá para o Integromat. E aí, na verdade, na planilha, tá? Que tá essa planilha que está aqui, já está aqui, ó. Gerou aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa planilha que o Daniel configurou lá, no exemplo. Tem aqui final 84 e final 45, que é o que eu tinha te mostrado, né? Final 84, final 45, ó, esses caras aqui.
Então, ele já colocou Isso aí. aqui esses IDs aqui na planilha só para modo de exemplificar, né? Mas poderia ser feito também, como o Daniel falou, uma busca de informação para gerar relatório, para integrar com Tem o tudo. sistema. Aí todas as APIs que a gente já tem disponível, se eu quisesse a partir disso aqui, como eu sei que vem um comentário, a resposta padrão daqui poderia ser: cria uma tarefa para Daniel revisar o que aconteceu na tarefa tal. Então, seriam formas aqui de a gente poder, né, enxergar essas opções aqui, essas possibilidades. Então, é um exemplo, assim, bem rápido, né, para a gente poder olhar. Até pode voltar na minha tela aqui de novo, né? Então, aqui tá as duas execuções lá do que o Emerson fez ali, né? Então, às 15h02, as duas execuções, né? E o que ela causou e os detalhes ali que a gente estava conversando antes, né? Então, os IDs lá, final 45, por exemplo, tá nesse processo aqui. Uma ferramenta como essas aqui, ela te dá uma confiança também do que está acontecendo, porque se acontecesse de várias coisas estarem executando ao mesmo tempo, uma ferramenta como o Integromat aqui, ele tem uma fila de execuções que estão sendo realizadas, então ele consegue ter, né, um processamento, e se dá algum tipo de problema, de repente a informação que veio foi processada errada, ele me sinalizaria aqui que essa linha está com problema, e se fosse o caso, se a gente está testando alguma coisa ainda, eu conseguiria modificar por aqui a mensagem que veio para testar se a execução iria correta ou não. Então, eu tenho uma série de ferramentas aqui que me ajudam a entender, né, se aquilo que está acontecendo com a plataforma tá chegando onde é que tem que chegar, né, e por aí vai. Então, a gente tem essa habilidade em relação às ferramentas. Se por algum motivo eu quero desligar o serviço muito rapidamente, eu tenho um seletor aqui que eu só desligo aqui, ele para de responder. Então, para quem opera numa ferramenta dessas, eu preciso ter soluções, né, opções que me ajudem a operar, mesmo não sendo, de repente, um especialista em integração, que conhece de código e tudo mais. Então, a gente tem várias opções aqui. Eu gosto muito desse tipo de ferramenta, Emerson, porque ela maximiza o trabalho que eu não preciso fazer. Esse, para mim, é o principal benefício que eu vejo, entendeu? Eu não preciso me preocupar com retry, com tentativa, retentativa, se mensagem de erro veio de não sei o que, tá tudo conectado ali e eu vou brincando. Esse é um dos exemplos, né, de como a gente enxerga que os processos de integração vão evoluir, né, já vem evoluindo e vão seguir evoluindo cada vez mais dentro da nossa indústria, tá? E a gente sabe, a gente que é do meio aí, né, quem está acompanhando a gente também sabe que na verdade essa parte não funcional, né, dá muito trabalho, né, essa parte de tentativa, garantir escalabilidade, garantir performance, Então, usa uma ferramenta que tem todo esse controle, a gente meio que terceiriza essa necessidade para a ferramenta e a gente cuida do negócio e não cuida dessa parte não funcional que às vezes nos dá dor de cabeça. É bem isso aí. Então, provavelmente quando a gente tiver outras coisas ligadas com integração, APIs e outras histórias, vocês vão ver o Integromat ou outras ferramentas que a gente vai começar a trazer para exemplificar, né, para dar essas oportunidades de vocês conhecerem outras ideias, né, em relação a como que a gente pode operar quando a gente está falando de integrar com a plataforma YouMove, tá bom?